Glória a Deus. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Que alegria, que bênção, né? Nós estarmos aqui juntos para cultuar ao Senhor. E cada oportunidade é uma oportunidade diferente que nós temos de prestarmos o nosso culto a Deus, né? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Oséias, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oséias capítulo 6, versículo 3. Graças a Deus. Oséias capítulo 6. Glória a Deus. A partir do versículo 1 até o versículo 3. Glória a Deus. Oséias capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele a nós virá com a chuva será o dia que rega a terra. Glória a Deus. Somente esses 3 versículos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, que alegria! Eu estou muito contente de estar aqui, justamente porque exatamente a hora que eu assumi essa tribuna, eu recebi uma mensagem aqui no meu celular que me deixou muito contente. Graças a Deus, uma boa notícia para a honra e para a glória do Senhor Jesus. No início do culto eu estava orando, irmãos, pedindo a Deus por esse propósito, né? Uma oração de joelhos que nós fazemos antes do início do culto. Eu orei ao Senhor, e especificamente a isso. Enquanto o pastor estava orando com o microfone, eu orei em silêncio, mas eu orei ao Senhor, irmãos. Por isso que vale a pena nós estarmos aqui, irmãos. Eu assumi aqui o culto para pregar, chegou aqui a mensagem do meu celular. Graças a Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, desde que nós lemos, eu já preguei nele algumas vezes. Oséias capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
esse é o alvo, esse é o objetivo da nossa vida, do nosso chamado, né? Sem sombra de dúvidas, é conhecermos o Senhor. Por que nós precisamos conhecer o Senhor? E por que se nós abrirmos a nossa Bíblia, no Velho Testamento, os profetas eram sempre chamados pelo Senhor? Os profetas, os sacerdotes, os reis foram sempre levantados pelo Senhor. E agora no Novo Testamento, os apóstolos, né? Jesus chama e convida-nos a um relacionamento íntimo, profundo, né? Com o Senhor. Porque nós perdemos isso, irmãos. Essa intimidade que nós tínhamos, nós perdemos no Éden. O primeiro homem, Adão, a Bíblia fala isso, irmãos, que ele desfrutava de íntima comunhão com o Senhor. Meus irmãos, Adão não precisava de um livro, de uma Bíblia, de um texto. Ele conhecia o Senhor e o Senhor estava perante ele diariamente, irmãos. Hoje nós oramos, nós cultuamos pela fé, porque nós não vemos. Nós fazemos pela fé. Mas Adão não, Adão estava diante dos seus olhos o Deus que criou todas as coisas, irmãos. E não somente Adão desfrutava de íntima comunhão com ele, como Deus lhe deu autoridade sobre todas as coisas. A gente conhece a passagem bíblica acerca disso. Deus deu autoridade a Adão para que ele nomeasse, que ele foi constituído a autoridade. Mas quando ele desobedece a Deus, quando ele peca contra Deus, ele perde essa autoridade, ele perde essa posição, ele perde essa intimidade que ele desfrutava com Deus. E não somente ele, irmãos, todos aqueles que agora nascem por descendência de Adão, nascem sujeitos ao pecado de Adão, ao pecado original, biblicamente falando. Nós descendemos de Adão, irmãos. A Bíblia fala que ele é o primeiro Adão, mas graças a Deus, irmãos, que nós lemos em Romanos, Paulo escreveu aos Romanos, que fala acerca do primeiro Adão, mas fala que Jesus é o segundo Adão, ou o último Adão. Porque os dois são semelhantes, irmãos. Adão e Jesus são semelhantes, têm aspectos semelhantes. Adão, ele foi colocado no jardim, mas ele nesse jardim perdeu a sua vida no sentido espiritual, trazendo morte para toda a humanidade. Jesus é o último Adão, ele é semelhante a Adão, porque de forma semelhante ele também foi trazido a esse mundo por um propósito maior, mas não para perder a sua vida, não trazer-nos morte, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Então a história bíblica, irmãos, há um teólogo que diz que a história bíblica ela se resume em dois jardins: o jardim do Éden e o jardim do Getsemane. No jardim do Éden o homem perde a intimidade. No jardim do Getsemane nós vemos novamente, através de Jesus Cristo, o caminho sendo aberto, o caminho da intimidade, irmãos. Que privilégio, irmãos. São muitos os aspectos, irmãos, e eu não anotei aqui, não gostaria de ter anotado, mas são muitos os aspectos que mostram a semelhança de Adão e de Jesus. Quando Adão estava no jardim, irmãos, e eu estou falando sobre Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Quando nós vemos Adão no jardim, nós vemos que ele estava sozinho. Deus lhe concedeu autoridade para nomear os animais. E Adão percebe que todos os animais foram feitos, macho e fêmea os criou, assim está escrito. Então eu imagino que Adão estava sozinho, sentindo-se solitário. O que Deus faz, irmãos? Isso é muito conhecido por nós. O que Deus faz? Deus faz cair um sono sobre Adão. E Deus faz uma cirurgia, abre a sua costela, do seu lado, tira uma costela, e da sua costela ele faz a sua adjutora, a sua companheira, aquela que está ao lado. Nisso, irmãos, há tanta beleza, irmãos, e tanta profundidade, porque em Cristo acontece a mesma coisa. Deus faz vir um sono sobre Cristo. E que sono é esse? Os 3 dias que Ele morre. Quando Jesus está na cruz, aonde que Jesus é ferido pelos soldados, irmãos? Na costela. De forma semelhante que Adão foi ferido para dar vida à sua esposa, Jesus também foi ferido pela espada dos soldados romanos. E no perfurar daquela espada, daquela lança, a Bíblia nos diz que saiu sangue e água. Então, irmãos, Adão teve um sono para que a sua esposa fosse formada. Cristo também teve um sono, morreu por 3 dias, para que fosse dada vida para a sua esposa, a igreja. Nós que estamos aqui, irmãos, glória a Deus. O caminho foi aberto, irmãos. O caminho foi aberto. Falando ainda sobre Adão, o texto nos diz que depois que Adão peca, havia um caminho que dava acesso à árvore da vida. E Deus, sabendo que se o homem depois do pecado comesse novamente daquele fruto, viveria eternamente, Deus, a Bíblia nos diz que coloca 2 querubins, 2 anjos guardiões no caminho até aquela árvore da vida, para que agora o homem entendesse que ele não tem mais acesso àquele caminho, para que ele não tenha mais acesso a comer daquele fruto que antes ele poderia comer. E o caminho permaneceu fechado, irmãos, por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos, até que um homem, segundo a Bíblia, assim está escrito ao seu respeito, um homem nascido de mulher. Esse homem chamado Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Hoje, se alguém deseja passar por esse caminho, irmãos, acessar a árvore da vida, comer desse fruto, viver para toda a eternidade, precisa passar por ele. Não existe outro caminho, irmãos. Não há outra alternativa a não ser por ele. Louvado seja Deus. Por isso eu disse no início dessa mensagem que o nosso chamado, irmãos, é para conhecermos, seguirmos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor Jesus. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. E quão maravilhoso é, irmãos, quando a gente conhece o Senhor e quando a gente desfruta de intimidade com o Senhor. A gente convida às vezes as pessoas para virem à casa de Deus, para virem ao culto. Às vezes as pessoas taxam a gente: mas fanático, todo sábado, todo domingo. Mas não é um mero formalismo. A gente não está aqui porque a gente, embora a gente goste, eu gosto de vir aqui, olhar no rosto dos irmãos, de rever os irmãos. Mas, irmãos, como é maravilhoso a gente estar aqui e entender que a gente está aqui para cultuar e adorar o Senhor Jesus, por tudo e por todas as coisas que Ele fez por nós, irmãos, e testificar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, pelas orações que são atendidas, irmãos.
e a gente exclamar, e a gente lê as passagens e os louvores, como foi lido aqui, há um propósito, há um tempo, né, determinado para todas as coisas. E a mensagem que foi aqui ministrada pelo Michael acerca de José, meus irmãos, tudo isso é inspiração, fonte de inspiração, e o Senhor vai usando essas passagens, os louvores, e vai falando conosco. Por isso que é tão importante nós estarmos aqui, irmãos. Por isso que é maravilhoso nós estarmos aqui. Porque aqui, irmãos, o Senhor ordena a bênção. Aqui há pão, aqui há mantimento para aqueles que estão necessitados, irmãos. Eu tenho certeza que não há ninguém que se chegue diante da presença do Senhor que não saia com a sua alma regozijando diante do Senhor, irmãos. A gente pode sair frustrado sim com os nossos planos, mas com os planos de Deus não, irmãos. Eu tenho certeza que não. Os planos e os pensamentos do Senhor são maiores, são mais altos, irmãos. Deixa eu falar aqui para os irmãos um relato, para os irmãos entenderem, eu elucidar aquilo que eu estou falando aqui. Nós íamos muito para o monte, até o grupo de jovens ia bastante jovens iam, e eu, graças a Deus, eu tive essas experiências, muito delas no monte, de buscar o Senhor, de receber o batismo, né? Não fui batizado no monte, mas buscando ao Senhor. Por muito tempo, irmãos, eu ficava orando, eu queria namorar ali, né? E eu ficava orando, Senhor. E eu pedi ela em namoro. E ela falou assim, vamos orar. Se o Senhor confirmar, a gente vai namorar e vamos ter um relacionamento, eu quero coisa séria, né? E eu comecei a orar, e ela queria uma confirmação, assim, que Deus falasse por intermédio de alguém, uma visão, ou ela tivesse um sonho, ela queria uma confirmação de Deus. E, irmãos, e nós íamos no monte toda sexta-feira. E eu não era batizado com o Espírito Santo, eu não tinha experiência com o Senhor. E eu ia no monte, e todos os dias que eu ia no monte, até mesmo aqui na igreja, eu orava e falava, Senhor, usa alguém para falar em profecia com a língua, para confirmar essa oração que nós estamos fazendo. Aí tinha vezes que nós íamos no monte, irmãos, ia só os homens, não ia as mulheres. Aí eu falava, Senhor, não fala hoje não, porque ela não está aqui. Ela tem que estar junto para ela ouvir, Senhor. E muitas vezes orando isso, irmãos, e orando e pedindo ao Senhor. E pedindo isso, irmãos, pedindo isso, e o Senhor não falava, irmãos, não falou, nem por intermédio de um sonho, nem por uma visão, nem por uma profecia, por nada, irmão, o Senhor falou. Mas teve um dia, irmãos, que eu estava aqui, o banco de jovens era daquele outro jeito, né? Eu estava no último banco, muito vergonhoso, irmãos, lembram, no culto de jovens, às vezes eu saía para fora, porque eu não queria pegar, eu tinha vergonha de pegar o microfone para falar. Hoje você já te fala até uma hora, assim, tem que colocar limite, né? Mas, vergonhoso, eu estava ali, e uma irmã que veio aqui na frente com uma oportunidade, por isso que é importante, irmãos. E essa irmã veio aqui na frente e ela falou que ela fez um voto com o Senhor, que ela estava orando, que ela queria ser cheia do Espírito Santo, irmãos. E ela queria conhecer o Espírito Santo, ela queria intimidade com o Senhor, e ela fez um voto que ela estava buscando. Meus irmãos, como isso esmiuçou meu coração. Como isso falou profundamente, ela não olhou para mim, ela não falou, mas os meus ouvidos estavam abertos, irmãos. E o Espírito Santo fala conosco. E eu falei, Senhor, me perdoa, porque muitas e muitas vezes eu adentrei aqui nesse lugar, eu fui ao monte, Senhor, pedindo para que o Senhor falasse comigo isso, e eu não busquei a sua presença, Senhor.
Mas o Espírito Santo falou isso comigo, irmãos. E aí a minha oração da parte daquele dia foi diferente. Eu fiz um propósito com o Senhor, de buscar ao Senhor, de ter experiências com o Senhor, de conhecer a palavra, de buscar a palavra, de ter intimidade com o Senhor. Nesse versículo que eu li aqui, de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. E eu comecei a buscar ao Senhor, irmãos. Comecei a buscar ao Senhor. Nunca tinha jejuado, nunca tinha feito uma consagração, mas a partir daquele momento o Senhor me chamou para perto dele e começou a trabalhar e fazer essa obra na minha vida, irmãos. Porque a gente acha que a gente é filho de crente, irmãos, mas muita gente está aqui dentro e com os olhos lá fora, desejando o que está lá fora, ansiando por aquilo que está lá fora. Quantas vezes, irmãos, às vezes eu nunca falei isso aqui, mas quantas vezes, irmãos, eu sou criado aqui, eu fui criado, nasci e fui criado aqui, mas quantas vezes no colegial, depois da escola, quando eles tinham uma vaga, nós sentávamos numa mesa ali com 8, 9, 10 pessoas, irmãos, jovens, rodeados, bebendo cerveja, irmãos, e existe o povo lá bebe, Jonathan, graças a Deus, irmãos, louvado seja Deus que o Senhor não fui eu. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor segurou na minha mão para que eu não experimentasse, porque sabe lá Deus onde eu estaria hoje, irmãos. Sabe lá o Senhor onde eu estaria. Talvez nas drogas, talvez sei lá em qualquer lugar, irmãos. Mas graças a Deus que Ele, através do seu Espírito, irmãos, a gente não entende, mas o Senhor trabalha, a gente não entende o trabalhar de Deus, mas basta a gente apenas confiar no que o Senhor está fazendo, irmãos. Confiar. Louvado seja Deus. E eu comecei, irmãos, nas idas ao monte, na igreja, o Senhor mudou o meu pensamento, a minha visão, irmãos. Graças a Deus. E no ano de 2014, irmãos, que experiência. Eu estava no retiro de jovens em Bauru e o Senhor selou-me com o teu Espírito, irmãos. Aleluias. Dali para cá, irmãos, que experiência maravilhosa de adentrar o culto, de estar na presença do Senhor, não somente aqui, em qualquer lugar, irmãos, a gente ser cheio da presença de Deus, irmãos, e conhecer esse Deus maravilhoso que nós servimos, irmãos. Que a gente, eu nasci, os meus pais me falando, vai, sirva ao Senhor, existe um Deus, existe um Senhor, mas, irmãos, é diferente quando você conhece o Senhor. Daquilo que Jó escreveu no capítulo 42 do seu livro, dizendo: antes os meus ouvidos ouviam acerca de Deus, agora os meus olhos te veem, Senhor. É diferente, irmãos. É diferente quando alguém fala e é diferente quando alguém experimenta algo. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor, porque Ele está no controle da sua e da minha vida. Graças a Deus, irmãos. E por consequência, irmãos, naturalmente, ele ali, nós começamos a namorar, noivamos e casamos, e esse ano nós vamos completar 10 anos de um casamento saudável para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa semana nasceu o nosso segundo filho, irmãos, Mateus. Graças a Deus, irmãos. Na reunião de obreiros aqui, a última que nós tivemos aqui, eu falei na oportunidade que eu tive, como estou grato, irmãos, como estou contente com o Senhor. Agora a gente olha assim para esses versículos, né? Dá para a gente entender aquilo que o salmista expressou quando ele disse: o que darei eu ao Senhor pelos imensos e pelos inúmeros benefícios, pelas bênçãos. Meus irmãos, que alegria, irmãos, que privilégio nós temos de estar aqui. E eu até me lembro no último culto, quando eu dei a oportunidade para a missionária irmã Neuza falar aqui, que ela falou do testemunho, né, da conversão. Como isso é maravilhoso, irmãos. E como isso é
é bom a gente ouvir. E quantas pessoas, e quantos jovens, irmãos, a gente quando é jovem, quando é adolescente, a gente parece que os nossos amigos têm razão e os nossos pais não têm razão. Parece que as companhias lá fora têm razão, mas os pais não têm razão. E a gente é a flor do jovem mesmo, querer conhecer as paixões e os desejos e os anseios. E com o passar do tempo vai adquirindo experiência, porque faz parte da natureza humana adquirir a experiência com o passar dos anos. Mas os anos vai passando, a gente vai tendo uma convicção: por que eu não conheci o Senhor mais cedo? Por que eu não tive essa experiência mais cedo? Porque eu não busquei o Senhor mais cedo? Mas graças a Deus que nós estamos aqui, irmãos. Tem um hino que os jovens cantam, né? Do Anderson Freire, que chama Força e Sabedoria. E hoje, sendo culto com os jovens que estão aqui, as jovens, os jovens que estão aqui, esse hino é muito bonito. O coro, a parte principal dele fala assim: te dou, Senhor, toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor. Te amo com obras, com fé. Te dou toda a juventude que há em mim, irmãos. Como eu gostaria de cantar tão afinado como os irmãos cantam aqui, para entoar esse cântico agora. Porque isso é uma verdade do meu coração, Senhor. Já não estou mais na minha tão juventude, já estou beirando a casa dos 30. Os anos vai passando, irmãos. Eu lembro da minha infância, assentado aqui no púlpito, o presbítero Manuel Lopes, e aqueles glória a Deus alto, irmãos. Muitos e muitos irmãos. A minha avó, não estou sendo saudosista, mas a minha avó, quando ela cantava aquele hino, o brilho da minha coroa, eu não posso deixar ninguém apagar. Sabe, com isso, irmãos, não estou sendo saudosista, repetindo. Eu estou percebendo, como a gente percebe, como a nossa vida é breve, irmãos. É passageira, é rápida. O apóstolo Pedro fala que a nossa vida é como um vapor. Tiago fala que a nossa vida é como um vapor, que logo aparece e logo desaparece. Portanto, ninguém diga: eu vou a tal lugar e constituirei e farei tal coisa. Diga dessa forma: se o Senhor me permitir, eu irei, e assim farei dessa forma. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Mas você, jovem que está aqui, você, irmão que está aqui, esse é o nosso chamado, irmãos. Que a gente conheça e siga prosseguindo no conhecimento de Deus. Conhecer a sua bondade, a sua misericórdia. Nós poderíamos falar aqui de todos os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis de Deus. Mas como é bom, irmãos, como é bom. Eu gosto muito dos salmos, e esse salmo que foi lido aqui, como é bom estar na casa do Senhor. O salmista escreveu no Salmo 27, no verso 4, dizendo: uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa, não pedi muitas coisas. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor para contemplar a sua beleza e a sua formosura. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque cada um de nós temos necessidade, irmãos, preocupações. Eu adentrei aqui com uma preocupação, irmãos, porque se isso não fosse atendido, irmãos, amanhã de manhã eu teria que ir para o hospital com a Lina, irmãos. Mas graças a Deus que eu recebi a mensagem, irmãos, porque o Senhor é bom, irmãos. É um socorro bem presente no momento da angústia. Aleluias. Então volte para a sua casa, irmãos. Eu nunca me preocupo com a quantidade, irmãos, com a quantidade de pessoas. Se tiver 2, 3 irmãos dispostos a adorar o Senhor, nós estaremos
e temos a garantia da presença do Senhor. Isso basta, irmãos. Isso é suficiente. Aleluias. De saber que você está aqui, e você talvez está orando pela sua esposa, e o Senhor está lá cuidando. Talvez você está aqui e está orando pelo seu marido, e o Senhor está lá tomando conta dele, irmãos. Talvez você está aqui e os seus filhos, você quisesse que estivessem aqui, não estão, mas o Senhor está lá cuidando deles, irmãos. Mas saiba disso. Nós não entendemos o caminho do Senhor, mas basta-nos a nós orarmos, irmãos, orarmos. Aleluias! E o Senhor tem as suas formas de trabalhar, e Ele vai alcançar os corações, e vai alcançar aquilo que nós estamos orando, irmãos. Nós lemos em Atos, irmãos, quando o apóstolo Pedro foi preso. Sabe onde estava a igreja? A igreja estava em oração. Em oração. Os irmãos, para encerrarmos, os irmãos não poderiam ir lá onde estava Pedro. Aleluias. Os irmãos não podiam lá. Mas a oração dos irmãos alcança o céu, alcança Deus, alcança o Senhor. E o Senhor que está no céu, Ele pode ir lá, Ele pode estender a sua mão e colocar lá, irmãos. E foi da forma que Ele fez. Ele tirou Pedro daquela prisão. Talvez você não consiga, talvez você está olhando para essa situação, você está olhando para algo que está acontecendo, dizendo: Senhor, mas eu não consigo. Eu já falei, eu já fiz, eu já aconselhei, eu já coloquei a minha mão, mas já chegou a hora agora, irmãos, de você olhar e dizer: Senhor, coloca a sua mão, Senhor. É a mão do Senhor que nos sustenta, irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, irmão. Saia e volte para a sua casa. Que você serve um Deus, irmãos, que assim está escrito acerca do nosso Deus. Ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera e nele confia. Basta você somente esperar e confiar, irmãos. É um ano, é um mês, é uma semana, mas está nas mãos do Senhor. Então confie e espere, irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus de surpresa, irmãos. Ele é um Deus de surpresa. Graças a Deus. Eu já retorno aqui a oportunidade do nosso pastor e agradeço a oportunidade.